Miscelânea Histórica. Olá a todos e bem-vindos à Miscelânea número 37 do podcast Falando de História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está, como é costume, Rogério Luís Jesus. O podcast celebrou recentemente os seus 2 anos de existência, com cerca de 500 mil reproduções nas plataformas de streaming, 49 episódios e 30 e poucas miscelâneas, e é uma atividade que na verdade gostamos muito de fazer, mas que, como temos dito, fazemos gratuitamente nos nossos poucos tempos livres. E aliás, queremos que assim continue. Sim, e por isso fazemos um apelo para quem nos ouve e quem gosta do podcast e que quer ajudar à manutenção do podcast. Criámos agora uma conta no Patreon, uma plataforma que permite aos interessados apoiarem a produção de conteúdos independentes. Isto na prática quer dizer que agora, quem quiser, livremente, claro, pode subscrever o podcast, contribuindo mensalmente com o valor que achar mais adequado, dentro das categorias que criamos, e está tudo explicado lá no endereço que vamos passar a partilhar sempre nos nossos episódios. Sim, como disseste, é totalmente livre para quem achar que vale a pena apoiar este projeto e que assim nos permitirá melhorar a qualidade geral do podcast, com uma edição profissional de áudio, esperamos nós, e, claro, dando algumas vantagens a quem colaborar. E o Patreon, como o próprio podcast, irá evoluindo ao longo do tempo. Mas dito isto, que curiosidade trazes hoje para os nossos ouvintes, Roger? Olha, na última miscelânea falei na descoberta do túmulo de Tutankhamon há 100 anos atrás e por isso hoje regresso ao tema, mas para recomendar aos nossos ouvintes uma exposição relacionada com isso mesmo. É a exposição Faraós Superstars na galeria principal do Museu Calouste Gulbenkian, ou Gulbenkian, como os nossos ouvintes preferirem, na fundação do mesmo nome, entre 25 de novembro e 6 de março, que, a partir de uma seleção de 250 peças provenientes das coleções mais icónicas na Europa, nos mostra o Antigo Egito, mas sobretudo a construção da imagem desse Egito ao longo dos séculos. E inclui também uma parte muito interessante sobre as próprias relações entre o próprio Gulbenkian e Howard Carter, o famoso arqueólogo que descobriu o túmulo de Tutankhamon, visto que trocavam correspondência e era Carter que, muitas vezes, fazia de consultor de Gulbenkian para a aquisição de obras egípcias. A própria coleção da Gulbenkian tem algumas peças muito relevantes, visto que o magnata que se veio estabelecer em Portugal era um ávido colecionador, mas esta exposição traz peças únicas e uma visão muito interessante sobre o Antigo Egito. E isto, lá está, porque estamos a passar os 100 anos da descoberta do túmulo de Tutankhamon, mas que marca também os 200 anos da decifração dos hieroglifos pelo francês Jean-François Champollion com a famosa Pedra de Roseta. E por isso fica esta sugestão aos nossos ouvintes, ligada então a estas efemérides que nos transportam para uma história riquíssima com milhares de anos. A exposição Faraós Superstars na galeria principal do Museu Calouste Gulbenkian. E tu, Paulo, o que trazes esta semana aos nossos ouvintes? Eu hoje quero falar muito brevemente sobre um documentário da Netflix, e aqui quero frisar que neste caso a palavra documentário deve ter muitas aspas em cima, e estou a referir-me naturalmente à série Ancient Apocalypse, à qual foi dado o nome em português de Revelações Pré-Históricas. Na verdade eu não contava ver esta série porque cheira imediatamente a esturro, mas como vários ouvintes insistiram que devíamos falar sobre este tema, lá fui eu sacrificar-me pela equipa. Claro. E na verdade foi mesmo um sacrifício, porque a série não tem ponta por onde se lhe pega em termos científicos. Mas então vamos por partes. Quem é o criador da série? Quem é que está por trás? O criador e apresentador da série é Graham Hancock, um jornalista que, segundo o próprio, se dedica ao estudo da pré-história, ou seja, é um pseudocientista, um pseudo-arqueólogo. Além disso, é também autor de vários livros, com teorias pseudocientíficas sobre este período. E por isso, ao longo das décadas, a comunidade científica, desde logo os arqueólogos à cabeça, tem sucessivamente desmontado as suas teorias, demonstrando que não só não têm qualquer tipo de validade ou sustentação científica, como muitas vezes reciclam estereótipos e teorias da conspiração. Resumidamente, faz alegações extraordinárias sem apresentar qualquer prova que as sustente. E isto aplica-se aos livros e também a esta nova série. E por isso esta série acaba por ser uma forma do próprio Hancock se desforrar dos arqueólogos, que insulta constantemente ao longo dos vários episódios, porque considera qualquer tipo de crítica como tentativa de cancelamento. E como a série está a ser polémica e os especialistas voltaram novamente aos jornais para desmontar as suas teorias, Hancock aproveita todos os meios de comunicação e mais alguns para dizer, claro, que está a ser cancelado. Porque, como todos sabemos, as pessoas que são canceladas continuam a ir a podcasts e escrever em jornais. E de resto, como é que a série foi parar à Netflix? O jornal The Guardian encontrou uma coincidência, aqui também com aspas em cima, muito curiosa. É que o filho de Hancock é um dos responsáveis pelo conteúdo não ficção da Netflix. E assim talvez se explique a série, com teorias descredibilizadas inúmeras vezes ao longo das últimas décadas, tenha chegado a uma plataforma de streaming tão popular. E então, do que é que trata a série? Bom, o fio condutor é a ideia que durante a Idade do Gelo existiu uma civilização muito avançada, mas que há uns 12 mil anos, mais coisa menos coisa, foi destruída por uma chuva de meteoros. Os sobreviventes desta civilização acabaram por se espalhar pelos 4 cantos da Terra e ensinar aos povos menos avançados, digamos assim, conceitos como agricultura, matemática, arquitetura e por aí adiante.
E que provas apresenta o autor para sustentar esta teoria? Visita uma série de locais, na Indonésia, na Turquia, em Malta e por aí fora, e interroga-se se as construções tão grandes e impressionantes como as que nos vai mostrando poderiam ter sido feitas pelas sociedades de caçadores-recoletores da Idade do Gelo. E porquê é que mais ninguém conhece esta fantástica civilização que o autor descobriu? Porque os arqueólogos, comprados pelos governos, claro, silenciam a verdade para não terem que reescrever os livros de história. Soa familiar, não soa? Pois bem, como demonstram os arqueólogos que de facto escavam e estudam estes locais, a ideia de uma civilização ultra avançada naquele período não tem qualquer sustento. Aliás, se temos evidências materiais dos povos ditos primitivos, como ferramentas, arte, entre outros, porque é que não temos elementos iguais para este povo super avançado? Mas Hancock explica tudo. As provas estão debaixo do mar, porque essa civilização foi arrasada por um meteorito que caiu no gelo e provocou um dilúvio de dimensões bíblicas. Repito, não existem provas absolutamente nenhumas para nada disto. Nem o autor espera que existam. Procura apenas convencer as pessoas com a sua opinião apresentada como um facto científico, o que não é. Claro, e como se os arqueólogos fossem esconder uma descoberta desta dimensão, mas pronto, lá está estas teorias da conspiração, às quais também não somos desconhecidos delas, aliás, veja-se até o último episódio do nosso podcast. Ora, nem mais. Mas uma coisa que Hancock não diz na série, mas que já escreveu em alguns destes livros, é que essa ideia de civilização perdida é nem mais nem menos do que a Atlântida. E onde foi buscar esta ideia? Não foi a Platão que criou o mito desta civilização, mas um autor americano de finais do século XIX chamado Ignatius Donnelly, que publicou um livro chamado Atlantis, The Antediluvian World, ou em português, Atlântida, o mundo pré-dilúvio. E é Donnelly que começa por defender que foram os habitantes brancos da Atlântida que, depois da destruição da sua cidade, acabaram por se espalhar pelo mundo para ensinar os seus conhecimentos avançados às civilizações menores entre aspas, claro, ou seja, aos povos não brancos. Donnelly era, claro, um racista, e esta ideia de que os habitantes da Atlântida, além de super avançados, eram brancos, ecoou também, e de forma muito pouco surpreendente, não é?, na Alemanha nazi. Basta pensar que foi criada uma unidade especial que correu o mundo em busca de tesouros e provas da ascendência ariana dos alemães, tentando ligá-los à Atlântida. E para quem viu os filmes de Indiana Jones, os nazis que vemos são todos elementos desta divisão. E pois bem, voltando ao documentário da Netflix, Hancock não refere nem a palavra Atlântida, nem que a sua população era branca, mas se tivermos em consideração os seus livros, isso está perfeitamente implícito. E como libertam os arqueólogos, estamos no terreno não só do mais puro racismo, que defende que nenhuma civilização não branca conseguiria construir pirâmides ou outros monumentos gigantescos há milhares de anos, mas também num terreno onde não existe nada de científico. E por isso, quem for ver a série Ancient Apocalypse ou Revoluções Pré-Históricas já sabe que o que o espera não é um documentário científico, mas uma série repleta de alegações pseudocientíficas, ataques anti-intelectuais aos arqueólogos e outros elementos deste género. E como não sou arqueólogo nem conheço bem este período, remeto antes para alguns artigos que deixamos em anexo, onde as ideias e teorias de Hancock são habilmente desmontadas. Sim, realmente é sempre de desconfiar quando vemos estas teorias de que está tudo escondido, de que está tudo em segredo e que na realidade tem que vir uma mente brilhante para revelar e para ensinar todos estes conhecimentos que estão a ser ocultados de forma propositados, quer por historiadores, neste caso arqueólogos. Enfim, é realmente um trend muito comum dentro destas teorias da conspiração. Sim, é verdade. E alguns dos artigos que eu li, que vão em anexo, alguns dos autores defendem mesmo que onde é que para a crença nas conspirações. Se acreditamos que houve uma civilização super avançada, vamos acreditar que os aliens também construíram as pirâmides? Onde é que isto para? E, portanto, são questões muito interessantes e também muito, muito complicadas. E quanto às sugestões da semana, o que é que trazes para os nossos ouvintes, Paulo? Bom, hoje eu não trago um livro, mas a minha sugestão é antes cinema. Concretamente o ciclo de cinema Luz e Sombra, representações da Idade Média no cinema, que vai acontecer na Cinemateca Portuguesa entre o dia 2 de dezembro próximo e o dia 30 de dezembro, portanto um mês repleto de cinema relacionado com a Idade Média. E é uma organização conjunta entre, claro, a Cinemateca por um lado e outro, o grupo de investigação interuniversitário Using the Past, The Middle Ages in the Spotlight, coordenado por uma professora da Nova, Alicia Miguelas, e que tem apoio, claro, do meu centro de investigação, o Instituto de Estudos Medievais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. E de resto é um festival muito diverso, com uma grande quantidade de filmes de qualidade, desde filmes japoneses, chineses, da União Soviética, da antiga Checoslováquia e, claro, também filmes muito clássicos e muito conhecidos como filmes do Monty Python. E, portanto, vale a pena vê-los num grande ecrã e eu lá estarei para ver boa parte destes filmes. Recomendo a todos os que tiverem interesse também a juntarem-se a mim nesta aventura cinematográfica. E tu, Roger, qual é a tua sugestão? A minha sugestão é um livro recentemente editado pela Desassossego, de um dos maiores historiadores modernistas atuais, Geoffrey Parker, intitulado O Rei Imprudente, a vida de Filipe I de Portugal e II de Espanha.
E é uma excelente biografia sobre esta importantíssima personagem do século XVI europeu e até do ponto de vista mundial, que é Filipe II, aquele que acabou por incluir Portugal dentro da monarquia hispânica, como também já falámos várias vezes em vários episódios do nosso podcast. É uma biografia que se lê muito bem escrita, recomenda-se vivamente aos nossos ouvintes. E pronto, por hoje é tudo nesta miscelânea histórica. Estamos cá para a semana com um episódio completo. Até à próxima. Até à próxima. Miscelânea Histórica.